minha intervenção defendi, e aliás não teve contestação, que em relação a várias diretrizes constitucionais, como a progressividade, a gratuitidade do ensino, como a rede pública das escolas, como o acesso universal a todos os graus de ensino, à investigação e ao ensino artístico, que vários governos têm seguido um caminho que é contrário a estas orientações constitucionais. E, portanto, a questão das políticas educativas, da sua relação com a Constituição, permanece no centro deste debate. Foi aqui dito que não há nenhuma querela constitucional na área da educação. Eu creio, com o devido respeito, que isso é uma mistificação, é uma absoluta mistificação. O projeto de revisão constitucional do PSD eliminava a rede pública, entre outras medidas. O CDS, mesmo no programa eleitoral que o Michel Alzafert falou, tem lá o celebérrimo cheque ensino, que significa que não há um financiamento público da educação, e eventualmente isso é uma outra discussão, o financiamento de contratos de associação, de unidades privadas, etc., mas passaria a ser à escolha do cidadão, quer ir para a privada, quer ir para a pública. Portanto, o tipo de financiamento era completamente oposto à existência de uma rede pública de oferta educativa. E, portanto, há uma querela constitucional. Existe uma querela constitucional, mesmo que tenhamos estado aqui toda a tarde a dizer que não existe, porque ela existe. Portanto, e só isso depois marca o comportamento dos vários partidos, e isso é que convém realçar a bem da verdade e do conhecimento das causas por que nos batemos. Não vos tira a legitimidade a ninguém por lutar pelo que luta, mas, enfim, convém perceber que não temos todas as mesmas bandeiras sobre isto, talvez infelizmente. Aqui o problema da Troika, acentuei há pouco e volto a isso, que foi um acelerador de todo um conjunto de políticas públicas que se afastam das orientações constitucionais. E, portanto, os cortes foram brutais, que aqui foram falados de variadíssimas maneiras, desde os currículos, aos agrupamentos, ao despedimento encapotado ou direto de milhares de professores, etc., etc. Todos os cortes que vieram a existir nos últimos 3 anos e que baixaram para menos de metade a relação entre o investimento na educação e o produto do país, a riqueza do país, tudo isso só veio agravar o desinvestimento na educação, só veio agravar aquilo que eram as condições que a escola pública tinha para atingir os seus objetivos constitucionais. E, portanto, não vale a pena estar aqui a iludir o facto de que hoje há uma maior desigualdade social porque a escola pública não está a conseguir contrariar essas tendências devido às políticas que a têm dirigido, e há também uma situação de estrangulamento de vários níveis de ensino. Há um estrangulamento correlativo da investigação, da ciência, tudo isso, e, portanto, há uma diminuição cultural do país. Tudo isto é contrário aos objetivos constitucionais. Dir-se-ia, não podia ser de outra maneira, porque havia constrangimentos. Bom, isto é a ladainha que nós embasbacados ouvimos todos os dias no Parlamento. Mas é preciso contrariar isso com outra política. Começa exatamente por rasgar o memorando com a Troika, rasgá-lo de alto a baixo, criar uma outra política pública, assente na reestruturação da dívida, no relançamento da economia, noutra capacidade de cooperação europeia, noutras exigências à União Europeia, ao Banco Central Europeu, por aí afora. Mas, em primeiro lugar, temos que romper com esse memorando da Troika e, em segundo lugar, tentar reencontrar os caminhos dos objetivos constitucionais. Porque não é um documento, é a lei fundamental. Aliás, outra mistificação, perdoe-se uma expressão, deste debate é dizer a Constituição de agora é a Constituição de 76. É certo que teve 7 revisões, mas é a Constituição de 76. Porque no essencial dela, sistema político e catálogo de direitos, eles não estão alterados. Eles não estão alterados. Também há quem, após 7 é aqui um número curiosamente coincidente,
após 7 revisões do memorando da Troika, já não é o memorando original. Não, no essencial é o memorando original. Portanto, entendamos acerca dos factos e das circunstâncias sobre as quais nós estamos aqui a debater e que procuramos juntar forças para alterar as circunstâncias. Os despedimentos de professores eram, por isso, uma promessa datada do ministro Crato. Disse, bem, defendi isso o ano passado, para o ano que vem não. Há forças que me transcendem, isto é como lutar contra a chuva. Eu creio que o ministro Crato, isso não foi aqui hoje chamado a debate, mas o ministro Crato comporta-se no Conselho de Ministros como um funcionário, não exatamente como um responsável político. Ele já foi questionado na Comissão sobre isso, assume a responsabilidade política, mas na prática não é ele que dita as condições deste debate. É a Troika, é o Ministro das Finanças, seja lá quem for. Ele limita-se, pura e simplesmente, a um papel de aplicador de um programa que ele não domina. E, portanto, essa também é uma circunstância grave, porque mina a confiança nas instituições democráticas, nos responsáveis, na relação governo-oposição, etc. Portanto, nós vamos vivendo um tempo de muitas encenações, de várias mistificações, que não podem ocultar o essencial. Há um governo, há uma responsabilidade política e essa responsabilidade tem que ser assacada. Sobre propinas, elas são... Eu há pouco fiz blague com as declarações do professor Marçal Grilo, que achou desde a primeira hora que aquilo era inconstitucional. Foi ele que as propôs. Achava que eram necessárias, mas sabia que eram inconstitucionais. É isso. E nas circunstâncias atuais da crise social que estamos a viver, nós temos que alinhar pela esmagadora maioria dos países europeus que têm propinas zero ou propinas baixíssimas. Não podemos ter as propinas em qualquer dos ciclos que atualmente temos. Fala-se imenso de competitividade. Bom, mas aqui é que era uma área em que nós tínhamos que, pelo menos, não perder na competitividade. Mas não, quer dizer, o sistema... Aliás, os seus reitores dizem mais caras não, mas depois querem coexistir com este sistema. Não pode ser. A responsabilidade hoje afere-se por aqueles que defendem que esse sistema deve ser extirpado. E a irresponsabilidade é daqueles que querem manter a baixíssima competitividade de um ensino caríssimo face a todos os parceiros europeus. Bem, ideia mais liberal do que esta deve ser difícil defender. E, no entanto, curiosamente, a direita não a defende, onde ela poderia ter vantagens evidentes para as pessoas. Eu ainda disse outro dia que estive com uma estudante que está na Universidade Humboldt, em Berlim, e ela esteve-me a contar, para além de isenção total de propinas, tem ainda um passe para os transportes e ainda tem um subsídio para o alojamento. Mais vale-nos todos estudar para Berlim. Quer dizer, e isto é o país da Merkel, não é? Quem reconhecidamente nós arrancamos a gratidão pelo programa de ajustamento que estamos a viver. Portanto, eu creio que estas realidades não devem ser mistificadas. Nós devemos ter um debate e um combate político aberto e cada um realmente assumir em conformidade as suas posições. A escola da naftalina é essa da recriação do dualismo. Essa é a escola da naftalina, dos paradigmas do passado, encaixados em realidades atuais.